boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro Espírita Novo Horizonte. O primeiro recado da noite é o copo com água para fluidificar. Quem ainda não pegou, dá tempo de correr até a cozinha pegar um copo. Se tiver mais de uma pessoa aqui na telinha, um copo para cada um. Pode trazer uma garrafinha? Pode. Pode trazer uma jarra? Pode, mas tem que ser água. Não serve chá, não serve suco, não serve café, é água. Água, melhor coisa, então é ela que a gente vai fluidificar depois da leitura, ela vai ficar fluidificada e pode tomar. Quem trouxer garrafinha ou jarra, a água fica fluidificada a semana inteira. E a hora que está acabando, enche novamente, faz uma prece, que ela se mantém. Mas lembrem-se, né? Uma coisa é fluidificada, outra coisa é bactéria. Então ela precisa ser lavada, a garrafinha e as jarras, pelo amor de Deus, tá? Não entregue para Deus algo que você tem que fazer, tá bom? Segundo recado é sobre conexão de internet. Se por acaso cair, insiste. Insiste porque o nosso time da recepção está atento e puxa todo mundo. Ah, mas eu já caí 3 vezes, eu não quero incomodar. Não é incômodo algum. Venha, vai insistindo. Quantas e quantas vezes forem necessárias, insista, tá bom? E se mesmo assim tudo der errado e não conseguir conectar, se ligue com a gente em pensamento, que aí você recebe o passe. Mas o pensamento, ele viaja, né? Então, por isso que a gente pede para conectar, para conseguir ver melhor né, e participar melhor das nossas preleções. Outro recado que eu queria falar é assim: vocês estão vendo que a casa está crescendo. Neste momento são 145 telinhas aqui com a gente. Cada telinha, às vezes tem um, tem dois, tem três, tem mais de uma pessoa. Então estamos em muitos, né? O objetivo, assim, o que eu mais sonharia é dar 145 altas, que fosse 200 altas, eu acho que isso é o ideal, né? Mas se procuraram a gente, estamos aqui à disposição. Só que a gente não está conseguindo cumprir com tantas, por causa dos trabalhadores voluntários, não somos muitos. Tá? Então, se por acaso demorar um pouco o seu tratamento, demorar um pouco o retorno, eu vou pedir de coração, nos perdoem, estamos tentando fazer o máximo para conseguir formar mais voluntários para nos ajudar, tá bom? E fico aqui o convite, se tem voluntários de outras casas que estão aqui assistindo a preleção conosco. A gente está precisando de gente ali no acolhimento, nas entrevistas, né? E está precisando de gente para o trabalho de P3B. Então, depois nos procurem que a gente, né, dá esse emprego espiritual. A garantia de salário é com Deus, não é comigo. A paga é depois é com o Senhor da vinha, como diz as parábolas de Jesus, não é comigo, tá bom? Gente, eu não vou mais prender as pessoas, né, para a preleção de hoje. Hoje a preleção é com a nossa amiga Rita, então vamos envolvê-la com nossas vibrações amorosas, para que ela possa ser muito inspirada na noite de hoje. Rita, tá com você, amiga. Muito obrigada, Valnei. Eu mandei para você uma cola, depois, na hora, se você puder passar para mim, eu te agradeço. Tá bom. Vamos assim, então, nesses instantes, buscar tranquilizar o nosso coração, tranquilizar os nossos pensamentos, favorecer com esse bem maior que existe em nosso ser, possa nesse instante se elevar ao alto, para junto de nossos amigos espirituais, esses amigos que nos amparam, nos auxiliam, e que possamos, assim, unidos numa só conexão, favorecer com que essa luz que vem do divino possa banhar a cada um dos lares, fortalecendo a cada um, nos ligando assim
a espiritualidade que nos protege, nos ampara com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante as tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. E assim, em nome de Deus e Jesus, damos por iniciado a nossa preleção de hoje. E que possamos, assim, agora, fazer uma boa reflexão. Hoje trouxe aqui a reflexão sobre a gratidão. E que a gente possa estar de coração aberto e mente aberta, pois eu trouxe algumas imagens para que a gente possa guiar a partir de algumas ideias que eu tive. E eu convido vocês a refletirem sobre essa palavra que é bastante forte, mas é muito bonita e que pode trazer a cada um de nós uma reflexão positiva, ok? Então vamos lá, Valnei. Nesse próximo slide, eu convido vocês a pensar na importância de cada um de nós, lembrando que somos formados por células e que cada célula unida forma um tecido, depois formam órgãos, sistemas, e tudo isso faz parte desse nosso corpo, que tem um funcionamento assim, bastante complexo, mas de uma forma bem pensada e elaborada, e que eu diria para vocês, assim como uma célula, ela tem o processo de vida dela, nós também temos. Nós precisamos desses órgãos todo que forma cada um deles e favorece com que essa nossa vida seja importante para que a gente possa dar um pouco mais de valor, atenção, cuidado e refletir a respeito dela. É uma reflexão. E no próximo slide, para que tudo isso a gente possa favorecer, foi importante que, para gerar este ser que somos, foi preciso apenas uma célula que a gente considera que foi doada por pessoas importantes, o qual favoreceu gerar o ser que somos, ok? Por isso que eu coloco no próximo slide, por favor, Valnei. Para que a gente possa existir como ser e viajarmos nesse processo, são células importantes como essa que favoreceu o ser que somos. E que a partir dessa célula, né, do óvulo e do espermatozoide de cada uma delas, e mais a conexão e a permissão para que possamos ser quem somos hoje e vivenciar essa experiência que aqui estamos. E lembrando que para
a sobrevida de tudo isso, foi necessário um fluido, uma energia que a gente pode dizer como um princípio vital, uma energia divina, aquilo que você sentir mais próximo de você. E que para animar este corpo que aqui estamos, foi necessário algo mais. E assim, para que este corpo se mantenha, é necessário que a gente possa favorecer o cuidado dele, favorecer o alimentar, o respirar, o que a gente abastece em pensamento, o que a gente ingere e tudo aquilo que favorece o bem-estar e acelerar, desacelerar vários funcionamentos do nosso ser. E reflexão sobre tudo isso, tem um outro slide, que é o próximo, que fala sobre essa questão da importância dessa energia divina, desse princípio vital que a gente pode dizer, que somos seres que estamos animando este corpo. E sem essa energia, sem este ser que somos, espíritos eternos que somos, este corpo não estaria em movimento e nem favorecendo essa experiência que estamos. E cada um de nós tem uma característica, e cada ser vivo tem a sua própria característica, e cada um tem a sua importância, a importância na vida do ser, para que cada um de nós possa sobreviver. A gente se alimenta, a gente favorece as relações. Em muitos momentos, essas relações às vezes não são tão harmônicas, mas talvez esteja aí uma reflexão importante para que a gente possa entender que faz parte deste aprendizado, né? Afinal, estamos aqui para aprender, estamos aqui para vivenciar e compartilhar muita coisa. A partir do momento em que eu dou valor a todo esse processo de desenvolvimento nosso, do próximo e dos outros seres vivos que favorecem a nossa sobrevida também, o nosso bem-estar, a gente consegue trazer do nosso ser um olhar para o todo, ou pelo menos para aquilo que está ao nosso redor, um olhar de mais compreensão, trazer para a nossa vivência a empatia de compreender o outro ser e se colocar no lugar do outro, para que a gente possa refletir melhor sobre as nossas escolhas, a nossa vida. Independente de várias escolhas que a gente já teve, a gente sempre tem a oportunidade de ter novas escolhas. Mesmo que lá atrás a gente pode ter feito algumas escolhas, sempre vai ter oportunidade da gente poder se reconhecer, continuar aprendendo, pois assim como tudo na vida, a gente sabe dos turbilhões que a gente vivencia em alguns momentos, mas o sol sempre vai nascer, trazendo para nós a esperança do recomeço, da oportunidade, para que a gente possa ter esse olhar de realmente
nos reconhecer como seres vivos em aprendizado, em evolução que aqui estamos. E assim, nesse processo, no próximo slide eu trago um ciclo. Ah, desculpa, eu acho que não foi nesse. É nesse. É. E aí, assim, quando eu coloco essas figurinhas, é para demonstrar que em nós a gente tem vários momentos onde as emoções às vezes tomam conta, os nossos sentimentos são muitos e faz parte, é natural de cada um de nós esse sentir em diversas fases da nossa vida. Eu acho que a gente aprender a nos respeitar, esse sentir é muito importante, favorecendo com que um desafio assim um pouco maior seria nos perdoar, nos amar e perdoar por várias questões, mesmo aquilo que a gente não se lembre, porque espírito eternos que somos, carregamos em nós muitos sentimentos, muitas experiências. Isso traz para nós características únicas de ser quem somos, como somos, o que pensamos. E assim possuímos vários aspectos positivos e também negativos. E que através dele, de todos eles, enriquece a nossa oportunidade de aprendizado aqui, neste momento da vida e tudo mais. Vamos para o próximo. E aí, era esse ciclo que eu queria mostrar para vocês. É, quando eu trago esse ciclo de vida, né, que mostra o ciclo que continua, representa também a gente, que tudo na gente vai continuando e vai vivendo, e a gente tem sempre oportunidade. Assim como o verde, eles precisam do sol, dessa energia que é muito rica, e nós também precisamos, né? Eu acho que é uma energia muito boa, que ele metaboliza em nosso organismo a vitamina D, que favorece a nossa proteção e um monte de coisas mais. E assim, e por que não sermos gratos e, ao nos alimentarmos, repensarmos nessas conexões intensas que é desde o acordar, nos alimentar, respirar e tudo mais, para que a gente possa olhar e falar: nossa, obrigado por este dia, por aqui estar. E favorecer com que a gente possa repensar um pouco mais quando eu trago alimento, para que a gente tome cuidado com o nosso desperdício. Cada um de nós somos únicos, temos as nossas vontades dos alimentos e tudo mais, e quando a gente não tem o cuidado nem com aquilo que a gente come ou que a gente é, acaba desprezando uma certa parte do alimento, favorece com que seria importante a gente refletir, né? Por conta que, para que aquele alimento chegasse no nosso prato, foi preciso um processo bastante intenso. Alguém, por exemplo, se fosse um vegetal, alguém que plantou, alguém que cuidou, alguém que colheu, alguém que transportou, alguém que cozinhou. E aí chega no nosso prato e a gente não dar o valor necessário, chega a ser um certo descuido da nossa parte. Assim como o alimento também é tudo aquilo que entra pelas nossas vias. Como estamos cuidando de nós? O que eu posso fazer para cuidar melhor deste ser, desse corpo que está aqui nesse momento? Eu como Rita, vocês, cada um.
E cada um de nós é um ser muito importante. Porque se a gente pensa nesse processo elaborado deste corpo humano, da vida que nos rodeia, da natureza que está próximo de nós, eu acho que tudo isso merece a nossa compreensão, o nosso cuidado. E assim, vamos lá no próximo, Valnei? Algumas reflexões sobre o significado, né, da gratidão, que seria assim, o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Reconhecer, aceitar, retribuir, valorizar, para que a gente possa, eh, compartilhar esse bem maior. Eu acho que quanto mais grato a gente for pela pessoa próxima, por todos os seres que talvez estejam próximos de nós, eh, talvez a gente possa repensar um pouco mais quando a gente for se deslumbrar pelo lado do descuido, da falta de cuidado, relembrar que somos seres únicos e que sim, merecemos muitas coisas boas. E por que não, né? Vamos para o próximo? Já está acabando, gente. Eu sei que o tempo é. E a partir da gratidão, tem vários exemplos e vários vídeos interessantes que eu escutei sobre alguns, né, o povo da área da saúde e tudo mais, que fala sobre os hormônios, né, do prazer, da motivação, da empatia, o afeto, o quanto isso a gente transformando isso em palavra, transbordando isso para uma pessoa próxima, o quanto somos grato, o quanto, isso mobiliza em nós energias que às vezes é difícil de mensurar, porque favorece desde aquele metabolizar das células, como de todo o sistema e o processo do qual necessitamos para essa sobrevida. Favorece com que a gente possa ter melhor reflexão sobre auto-perdão, aceitação, auto-amor, amor. E assim, compreender melhor essa rede que nos liga um ao outro. Gente, 147 pessoas aqui, né, Valnei? Poxa, é uma bela rede do bem. O que não fazemos quando estamos unidos e desejando e vibrando o bem ao próprio universo, à vida, ao próximo? Nós temos muito potenciais e favorece com que quanto mais a gente possa repensar nessas palavras, né? Empatia, gratidão, o reconhecimento, isso meio que contagia muitos e favorece uma bela corrente do bem. E assim agora, eu queria só dar tempo, né, Valnei? Passar só aquele videozinho bem curtinho do Dá cachorrinho. sim. Puder, por Se passa favor. aí? Você É, passa aí? eu vou tentar, peraí. Vamos.
É isso, gente. Espero que tenha trazido boas reflexões, porque o processo de gratidão é imenso. É só uma reflexão. Obrigada, viu? Então vamos então para nossa vibração. Vamos assim, então, com o nosso coração cheio de coisas boas, possamos assim compartilhar esse bem maior, favorecendo a tantos que necessitam, para que os irmãos da espiritualidade possam enviar a tantos que lá carecem de ajuda material, espiritual, emocional, física. Que bênçãos de luz possam banhar e fortalecer a tantos que necessitam. Pedimos assim licença nesse instante para vibrar pelo Centro Novo Horizonte, essa casa que nos acolhe e oferece muitas oportunidades. Vibramos por todos que aqui atuam, todos os trabalhos, cursos, e vibramos assim nesse instante para cada um que aqui está, que receba a luz, o fortalecimento, o amparo que necessita para que possa dar continuidade ao seu processo de aprendizado e muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Super, super, super obrigado, Rita. O pessoal aqui está mandando um monte de coraçãozinho, todo mundo mandando gratidão pela sua gratidão. Obrigada, gente, obrigada. As reflexões foram ótimas e o filminho do cachorro é É simplesmente muito lindinho, né? bonitinho, né? Um Muito. grande abraço a Obrigadão. todos. Obrigada, Valnei. Um grande abraço a todos.